inteligente. Essa é uma característica que todo ser humano tem. Até aqueles que não entendem uma piada, uma ironia, um sarcasmo. Se você viu a live passada, você vai entender a referência. Tem um pouquinho dela. O Twitter aí mesmo tá em prova disso. Porém, o que acontece quando uma comunidade se reúne em torno de uma animação que nem é tão complexa assim, porém eles gostam de usar ela pra poder afagar o próprio ego e provar que você não entenderia uma piada de peido sem ter 138 pontos de QI. Mas antes de responder essa pergunta, penso que você já se sente no seu melhor assento de propulsão a jato, já que hoje o vídeo é sobre ela, a infame e inteligentíssima fandom de Rick and Morty. Então, se nessa relação já curte e hype pro vídeo chegar o mais longe possível, não se esqueça de se inscrever e só comigo. Daí você me pergunta, Alvarales, o que você acha sobre Rick and Morty? oh meu Deus do céu, Simpsons 2 Sci-Fi! Sem sacanagem, vamos lá pra ela, né? Animação. Rick and Morty meio que dispensa comentários sobre como a série funciona, tá ligado? Basicamente um neto e seu avô vivendo várias aventuras intergalácticas, destruindo impérios, lutando contra aliens e várias coisas radicais, o que faz um paralelo muito grande com a minha infância, porém diferente de viajar pra outros planetas com meu avô, eu apostava no bicho e ia ver galo brigando. E basicamente não foi surpresa pra ninguém quando o Rick and Morty furou muito a bolha, justamente pelo fato que era uma das poucas séries adultas que tinha na época também, que realmente tinha uma qualidade boa e abordavam coisas melhores apenas do que piadas sobre sexo. E eu ainda me lembro com todos os detalhes na minha mente como eu conheci o Rick and Morty, já que foi na época de ouro das Lan House, onde a internet mais rápida que alguém teria em casa seria a de 3 mega, mas incrivelmente as Lan House tinham uma internet muito foda. 200 mega. E eu me lembro que eu ia lá justamente pra roubar jogos. Funcionava assim, você pegava o seu pendrive de casa, levava até o computador da Lan House, ia no ícone do jogo que você queria, abria lá o local do arquivo, copiava pra dentro do seu pendrive, pronto, você tem o jogo. Já que naquela época eu tava cansado de jogar os jogos do site do Iguinho no PC de casa, então eu tive que fazer as minhas escolhas. E durante toda aquela transferência de arquivos, onde eu me sentia o Júnior do jogo Sandy Júnior Aventura Virtual, eu acabei entrando no YouTube pra assistir um pouco de Você Sabia enquanto tava passando os arquivos, tá ligado? E no meio disso eu encontrei um canal que tinha todos os episódios da primeira até a segunda temporada de Rick and Morty. Sim, o YouTube não ligava pra copyright. E foi vendo todas as aventuras e temas que ela abordava que eu me apaixonei pra caramba pela série. Já que pra mim, pô, o conceito de ter um alienígena que consegue entrar nas suas memórias pra você pensar que ele sempre teve na sua família, é algo que na hora que eu olhei eu falei, Absolute Cinema. Também um episódio inteiro focado no Jurassic Park passado dentro de um mendigo que no final fica gigante e a benga dele aparece num lugar específico da Terra foi algo também humor absoluto, sem contar em vários outros episódios que abordavam a questão de viagem dimensional, aliens, outras civilizações, além, é claro, né, do episódio mais traumático que todo mundo que assistiu as primeiras temporadas de Rick and Morty sentiu, que foi onde o Rick e o Morty vão pra uma terra distante, né, e eles encontram um feijão azul Halsey que tenta estudar o Morty, e o Morty consegue se livrar, e no final o Rick explode ele, mas, meu Deus do céu, o pós-crédito daquele episódio é tenebroso, e querendo ou não, o Rick and Morty ajudou muito a moldar o meu senso de humor quando eu tava na minha adolescência. Tanto que algo que eu me lembro que eu achei muito engraçado e eu não esqueço até hoje é o Abradolf Linklater, que é basicamente um experimento fracassado do Rick, que ele tentou fazer o melhor líder do mundo e ele fez isso, tá ligado? E cara, eu me esqueço de consulta médica, mas eu não me esqueço do nome da imagem desse cara, tá ligado? Tá gravado assim na minha mente, tatuado no meu cérebro. Além que eu não posso deixar de falar do conceito de episódios que eu achava o melhor que tinha, que eram as TVs interdimensionais. Eu sei que muita pessoa não gostava da TV interdimensional, só que, cara, antologia é um bagulho legal pra caralho. Cada programa de TV interdimensional era um personagem diferente, uma história diferente, e tudo isso ajudava muito a você expandir aquele universo. Tanto que as minhas séries favoritas são Black Mirror, Love, Death and Robots e Gabinete de Curiosidades. E voltando a falar em lore, a de Rick and Morty é uma das mais bem escritas até um certo ponto que temos hoje em dia. Já que diferente do final de The Boys, parece que ela foi escrita por um ser humano e não por um chimpanzé com auxílio de ChatGPT e 3 maços de derby. Já que desde o início da série ela tinha um ponto central até que ponto ela ia chegar. Porém, no meio disso ela também conseguia abordar outros episódios que tinham um foco mais episódico de início, meio e fim. Só que essa questão acabou divergindo a fandom porque tinham duas pessoas. A galera que queria mais histórias episódicas, normais, e os malucos por lore. Tudo tinha que ter um pedaço da história, começou a surgir 1 bilhão de teoria bizarra. Sei lá, aparecia um personagem aleatório que já conheceu o Rick e os caras, meu Deus, é parte da lore, é parte do Evil Rick, alguma porra desse tipo, tá ligado? Além de coisas como a Cidadela dos Ricks, o Evil Morty e o Rick ser alguém tão inseguro ao ponto dele isolar todas as outras realidades que ele não é o homem mais inteligente do mundo da dele, são coisas que se encaixaram muito bem na história, tá ligado? Além também da gente ter a Federação Intergaláctica, que na verdade era só um bando de bucha que servia pra, sei
sei lá, ser derrotado pelo Rick. Basicamente era só a cota de chacina que tinha que ter pra comunidade de Power Scaler ficar, meu Deus do céu, o Rick é multiversal, Rick Goku, tá ligado? Ou algo desse tipo. E gerar aquela famosa dopamina barata, já que todo mundo sabe, a Federação Intergaláctica não era nada mais, nada menos do que uma piada e uma sátira, tá ligado? Pô, os caras foi derrotado por uma calça jeans, que era um AD. Só que com todos esses episódios e todas essas tramas que foram começando a acontecer, teve um específico que foi um ponto de ruptura entre a comunidade que queria continuar vendo a série e queria que ela tivesse mais de 100 temporadas e a comunidade que falou, ok, a gente já tá chegando num ponto que tá virando um Simpsons, que foi o episódio do dragão. Pra quem não conhece, o episódio do dragão ele é até referenciado dentro da própria série como um dos piores episódios feitos por eles. Onde, resumindo o episódio, acontece assim, o Rick e Morty tá lá, o Morty tá puto com o Rick, o Morty pede algum bagulho pro Rick que o Rick tava devendo pra ele. Daí o que acontece? O Morty pede um dragão, simplesmente pra ele ficar, sei lá, voando, farmando aura, essas porra aí de adolescente. Aí o Rick consegue falar com o mago, pega a alma do dragão, ele e o Morty faz meio que um casamento, tá ligado? Daí depois disso o Rick e o dragão eles brigam, acabam se entendendo e o Rick talarica o Morty, tipo, pegando o dragão dele, onde basicamente eles têm uma relação afetiva demais. Daí o dragão ele volta pro mundo dos dragões e todo esse episódio ele termina com o Rick, a Summer, o Morty e mais 5 dragões fazendo uma suruba. Basicamente esse episódio eu posso resumir, BRKC2, é com você? Incesto! E sei lá, mano, às vezes o Morty tem uns pedidos nada a ver, tá ligado? Pra vocês terem noção, o Rick ele fez uma arma que atira Jeffrey Dahmer. Pensa o quanto de séries que o Morty conseguiria vender pra Netflix. E nisso a fandom começou a divergir entre o pessoal que entendeu que a série tava ficando mais sem criatividade possível, do pessoal que achava que simplesmente eles não entendiam o conceito metalinguístico de toda a série. E foi nesse momento específico que a fandom de Rick e Morty começou a virar uma das mais tóxicas da internet. Antes já tinha uma galera meio paia? Tinha. Só que depois disso começou a ficar bem pior e caminhar pra um caminho bem mais vergonha ali, tá ligado? E foi também nesse momento que começou a circular um meme pela internet. Hoje em dia é mais levado como meme. Porém, justamente nos primórdios da comunidade, ele era levado como algo muito sério, que era o você não tem QI o suficiente para assistir Rick e Morty. Basicamente, tinha episódios onde o Rick só ficava bêbado pra ter uma piada sobre a Roto, e os caras metiam, é que você não entende a complexidade do Rick Sanchez, ele precisa ficar bêbado por conta que ele sofre todo dia pela própria mente, por ser tão inteligente, bababá. Ou sem contar também nos status mó feio que você via de uns moleques falando assim, ai, o peso de ser tão inteligente como eu, num país como Bostil, que o QI médio é 83, eram uns bagulho cringe pra cacete. E ainda falando sobre toda a vergonha alheia que tinha de parte da comunidade, Rick e Morty ajudou muito a popularizar uma filosofia chamada niilismo. Pra quem não sabe, o niilismo é uma corrente filosófica que nega a existência de um sentido, propósito ou motivo na vida e no mundo em geral. E o que acontece quando você apresenta niilismo pra adolescente que tá triste? Você começa a ver um monte de música triste sobre Rick e Morty. E basicamente esse foi o ápice da popularidade de Rick e Morty. Além disso também tinha vários vídeos onde os caras postavam tipo Rick versus Goku, quem ganha? Rick versus Naruto. Mano, o Rick tomou uma surra de um cara que fingia que era Deus. E falando sobre comunidade, a gente tem que chegar no ponto mais baixo da comunidade mais inteligente do mundo, né? Que são os fãs do Justin Roiland. Realmente, caberia um caso bizarro, mas é algo que já virou quase conhecimento público. E pra quem não sabe, o Justin era responsável pela parte criativa e pela personalidade da série, justamente porque ele era o dublador inicial do Rick e do Morty. Então toda a questão do humor mais ácido era toda envolvida ao entorno dele. Tanto que desde que ele saiu da série, a galera fala que ela mudou e que ficou cada vez mais chato e cada vez mais maçante de você continuar assistindo. Porém, a saída do Justin tem um motivo específico. Em 2020, ele foi denunciado por violência doméstica. E todo esse caso veio à tona em 2023. E assim que ficou público, a Adult Swim, como qualquer empresa que não quer ter vinculação com uma pessoa desse tipo, acabou demitindo ele e cortando todos os laços dele com a produção de Rick e Morty. E também depois a NBC soltou prints onde mostrava ele trocando mensagens inadequadas com menores de idade. E juntando tudo isso, você entende o motivo dele ter saído da série. Porém, um tempo depois, as acusações sobre o Justin no caso de violência doméstica foram retiradas pela falta de provas para continuar o processo. Mesmo se for algo fake, mesmo se for forjado por alguém que odeia o cara, um jornal sério de verdade não coloca uma coisa desse peso pra rede nacional ver, tá ligado? E eu tô falando jornal sério, não confunda com Record, ok? Só que aí a fandom mais inteligente do universo começou a inocentar o cara. E quando eu fui lá ver sobre o que a fandom achava do caso do Justin, a primeira coisa que eu vi foi: ele não fez nada de errado, então deveria ter tudo de volta. Ponto final. Basicamente o cara fez esse comentário, soltou o microfone e foi andando, tá ligado? E querendo ou não, ele não é o único, tá ligado? Nesse post que eu achei, porque eu achei inúmeras pessoas defendendo ele. Obviamente, eu não vou tomar lado nisso, mas também eu não vou defender um cara que tem essas
muitas acusações nas costas, tá ligado? Tipo, longe de mim. E muita galera começou a falar que a série ficou horrível depois que ele saiu. Porém, desde antes dele sair, ele já tava diminuindo o envolvimento dele com a série cada vez mais. Tanto que a quinta temporada foi meio que um divisor de águas do pessoal que continuou acompanhando e do pessoal que parou de acompanhar. Já que o Rick and Morty tinha se transformado mais uma fórmula pronta pra Warner continuar fazendo grana em cima. Já que, querendo ou não, na minha visão, a pior coisa que pode acontecer com uma série não é ela ter poucos temas pra abordar, mas sim ela ter infinitos. Porém, dando um exemplo próprio, se tem alguma pessoa que trabalha com edição de vídeo aqui, vai concordar comigo nos comentários. A pior coisa que pode acontecer quando você recebe um trabalho de edição é, em vez do cara te falar o que ele quer no vídeo, ele falar, não, mano, toma aí liberdade própria, você pode fazer o que você quiser com o vídeo. Daí você perde 5 horas editando pra no final o cara pegar e falar, cara, não era isso que eu queria, tá ligado? E isso também acontece com Rick and Morty. Pelo fato justamente deles poderem abordar tudo, acaba que eles ficam meio que sem um caminho justo pra seguir, já que, querendo ou não, Rick and Morty deveria ter acabado na temporada passada. Rick conseguiu a vingança dele. Acabou. A lore inteira de Rick and Morty foi construída entre ele conseguir a vingança dele. Mano, vai falar pra mim que vocês não droparam no episódio onde as letras tinham que lutar contra os números. E eu falo isso como alguém que é fã pra cacete, mano. Pra vocês terem noção, eu tenho uma camiseta de Rick and Morty desde 2017 que eu comprei na Renner. Cara, eu não sei se essa camiseta vai aparecer no chroma key, tá ligado? Por conta que ela é verde também. Mas, mano, essa camiseta ela brilha no escuro até hoje, tá ligado? Eu zerei Pocket Morris, basicamente. Eu tenho quase todos os Morris na minha Pokébag, alguma coisa assim. E eu vejo, basicamente, que o Rick and Morty tá virando mais um Simpsons, só que piorado. Já que, sendo bem sincero, eu assisti o último episódio da nova temporada. É um pouquinho de spoiler, então veja por sua conta em risco o que eu vou falar agora. Pois, basicamente, o episódio novo foi o Morty brigando pelo outro Morty, porque eles estavam com o ciúme do Rick. Foi basicamente um episódio desconfortável pra cacete pra assistir, porque parecia que o Morty e o Rick eram um casal. Eu tô falando casal mesmo, tá ligado? Porque o Morty, ele ficava fazendo birra de ciúme. Birra de ciúme. E o Rick and Morty também entrou na mesma brisa. Só que, infelizmente, é isso que tá acontecendo, tá ligado? E toda série que faz muito sucesso acaba caindo pra esse meio. Até The Boys, que era uma série que zoava a questão de a Marvel ter milhares de filmes, todos os heróis terem séries, spin-offs deles, tá seguindo esse caminho, já que vai sair uma série do Soldier Boy. Basicamente, a quinta temporada foi pra fazer um anúncio. E querendo ou não, Rick and Morty não foge disso, já que era uma série que, basicamente, antes tinha várias piadas metas sobre zoar essa questão de, é 100 temporadas de Rick and Morty, mas hoje em dia virou algo tão rentável que a única coisa que o pessoal se preocupa não é em qualidade, mas sim em quantidade. Primeiramente, não precisam me agradecer, ok? Eu sei que todos vocês adquiriram mais 75 mil pontos de QI assistindo esse vídeo. Esse vídeo tá saindo mais como também um desabafo de alguém que fez parte dessa comunidade, principalmente sendo cringe junto com ela, e que viu o caminho decadente que ela foi tornando, e o caminho decadente também que a série foi pegando rabeira indo junto. Então foi basicamente um desabafo, tá ligado? Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que interagiu no post da comunidade e todo mundo que tava na live de ontem e que fez donate. Muito obrigado a vocês são incríveis pra cacete, tá ligado? Valeu demais por apoiarem. Se possível, virem membro, porque os VODs da live, resumindo, as gravações delas vão ficar disponível pros membros poderem assistir e verem o que quiserem lá, tá ligado? Vou também deixar salvo, porque vai que eu decido fazer um canal de cortes, você nunca vai saber disso. Peço que se vocês quiserem ver uma gameplayzinha de eu jogando, sendo só esquizofrênico, vai lá no canal Esquizoides. Tô fazendo uns vídeos lá agora, né? Jogando. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos que doaram ontem. Novamente, vocês ajudaram a pagar a terapia de hoje. Não se esqueça de curtir e hypar pro vídeo chegar o mais longe possível. Se inscreva aí rumo à dominação mundial. Vocês são incríveis. Meu nome é Alvaralhos e fui! Je vous ai attendu.